Saudações, pessoas! É lamentável ter que fazer um vídeo para explicar para as pessoas o que de fato é um valor. É muito comum eu ver, não só nos meus vídeos, mas em outras mídias sociais, pessoas se referindo ao que seria um valor. Quando fala que nós devemos defender os valores que foram perdidos, resgatar esses valores, mas o que é um valor? E é muito realmente complicado e desanimador você observar as pessoas perguntando o que de fato é um valor. Então, muito bem, pessoas, vamos lá. O que agrega valor a algo? É algo simples. Como, por exemplo, por que você, quando vai comprar ouro é algo extremamente caro e, por exemplo, a areia de praia não tem o mesmo valor? Você geralmente não vê cotações do grama da areia de praia, você vê da grama do ouro. Geralmente algo que possui um valor é porque existe alguma dificuldade nesse algo. Então por que o ouro vale mais do que a areia de praia? Porque é algo que é um pouco mais difícil de se encontrar e extrair de determinados lugares. É simples assim. Por que diamante é caro? Por que não é tão caro quanto a areia de praia? Porque a areia de praia é muito mais fácil de se encontrar. Então tudo aquilo que existe um valor agregado é porque existe alguma dificuldade em você conceber aquilo, criar aquilo, buscar aquilo, executar aquilo. Obviamente, quando você vai comprar algum tipo de equipamento, você vai encontrar o equipamento mais barato e o equipamento mais caro. O equipamento mais caro, existem coisas nele, existem recursos e coisas que você pode tirar dele que serão mais benéficos do que o aparelho mais barato. Então, sempre vai existir algo que, pelo fato de uma dificuldade, você vai ver nele um valor maior. É aquela velha história, nunca você vai encontrar o rápido, barato e de qualidade. Porque a qualidade ela leva tempo. Então existe também uma outra dificuldade aí, que é o tempo para conceber algo belo, para conceber algo melhor. Então tudo aquilo que é de melhor, tudo aquilo que é belo, tudo aquilo que tem mais qualidade, é algo que foi mais difícil de ser concebido, criado ou desenvolvido. Então o valor ele é geralmente atrelado a algo que existe uma certa dificuldade. Então o que de fato os valores que eu costumo citar em meus vídeos? O que, por exemplo, é para vocês um homem valoroso? Tem aquele dito, dito popular, mas aquele cara não vale nada. O que tem a ver isso com a personalidade dessa pessoa, ou com as atitudes dela? Quando você se refere a uma pessoa, a pessoa não vale nada, ele fica com várias pessoas, aquela mulher não vale nada, ela fica com muitos, Porque nós observamos que existe uma dificuldade que não está sendo cumprida. Porque a partir do momento, vamos pegar o caso do relacionamento aqui, que esse vídeo ele vai servir de introdução para um outro que eu vou fazer. Então, quando eu assumo uma mulher, é muito mais difícil eu manter esse relacionamento e ser fiel a ela do que eu ceder a outras tentações que existem por aí. Por uma questão de fidelidade, eu tenho que me segurar para que os meus impulsos ou os meus desejos não faça com que eu cometa essa traição, que eu não seja fiel com a pessoa que eu jurei fidelidade. Isso é um valor, porque isso é difícil de você conseguir. Então, várias coisas que nós temos na nossa vida, várias coisas que fazem parte da nossa vida, vai exigir um esforço para que isso seja considerado algo de valor, uma atitude de valor. Como, por exemplo, mesmo que eu tenha a oportunidade de pegar aquilo que não é meu, eu não vou pegar, mesmo que essa oportunidade ela exista de uma maneira até muito fácil. Eu não devo pegar, porque simplesmente não é meu. Eis a dificuldade. O que é mais fácil? Eu simplesmente roubar um celular ou comprar um celular? Então o valor ele está
na dificuldade de você conseguir algo. E o que nós temos hoje em dia são pessoas que correm dessa dificuldade, abraçando as coisas fáceis, tendo em vista que foi pregado, foi colocado para essas pessoas que isso sim é um valor. Então quando você pega, por exemplo, uma pessoa que está, abre-se aspas, cantando, né, abre-se outras aspas, uma música, né, de funk. Mas esse funk carioca, essa podridão, ela acha que de fato ela é um músico ou é um tipo de artista. Porque falaram para ela que aquilo tem um determinado valor, mas não tem. Para você de fato se tornar um músico, se tornar um artista de verdade, isso leva tempo, treinamento, então existe uma dificuldade aí. Então, nós temos esse problema na nossa sociedade hoje em dia. Isso que é chamado de inversão de valores. Mas o valor real de algo, ele sempre vai existir mediante a uma dificuldade. Nada de grande valor pode ser fácil, senão não terá grande valor. É o lance da areia da praia ou do ouro. Né? O ouro ele é caro porque não tem muito e é difícil de se extrair e de se encontrar. Areia de praia, você vai a qualquer praia e tem um monte. Você pode pegar, inclusive levar para casa, ninguém vai falar nada. Né? Agora o ouro não. Né? Ele tem o seu valor porque existe uma dificuldade. Então seria mais ou menos isso. Os valores que foram perdidos na nossa sociedade são esses valores que edificam a pessoa. São esses valores que, através de empenho, dificuldade, você vai se tornar uma pessoa melhor. Isso requer o quê? Disciplina, controle, limite. Você tem que aprender a colocar os seus limites. Você tem que ser uma pessoa disciplinada. E o caminho para Deus, né, citando como eu mencionei no meu vídeo anterior, eu vou sempre transcender. O caminho para Deus, ele envolve isso. Ele envolve você cumprir aquilo que foi pedido, ser fiel aos preceitos divinos, cumprir o que Deus pediu, ter disciplina, colocar ordem naquilo que você pretende fazer e naquilo que você está fazendo. Isso é o caminho da santidade, como é dito. É você conseguir impor a você mesmo aquilo que deve ser feito, mesmo isso sendo contrário a certas vontades e certos desejos. Nós temos 3 grandes inimigos na nossa existência, que é a carne, o mundo e o demônio. Então, esses 3 inimigos sempre vão, de uma forma ou de outra, nos tentar a promover a desordem, né, a interna, sucumbir a tentações e por aí vai. Então, isso, de fato, constrói o valor. Algo que exige de você um sacrifício, uma dificuldade para ser alcançado. E claro que quando você alcança, você conseguiu algo de valor. Então é disso que se trata os valores que eu costumo abordar aqui no meu canal. Tá? Então até chega a ser triste você ter que comentar isso, deixar isso claro, que de fato é ou não é um valor, que são valores, como algumas pessoas perguntam. Né? É meio triste, algumas pessoas perguntam por canalice mesmo, né? Porque não querem abraçar esses valores, né? Querem o caminho fácil. Mas algumas pessoas, lamentavelmente, realmente perderam essa noção. Né? Tantos anos de destruição, né? De processos e ideias revolucionárias que as pessoas realmente ficam sem norte, esconderam, né? O que de fato é um valor dessas pessoas. E as pessoas ficam meio perdidas. Mas enfim, pessoal, era isso que eu gostaria de comentar. Então tá aí um vídeo comentando então o que seriam, né, esses valores que foram perdidos, que nós precisamos resgatar de volta. Ok? Enfim, estarei encerrando por aqui. Um abraço a todos vocês, até os próximos vídeos. Valeu, fui!